Fala galera boa do Brasil, que bom estar com vocês de novo para a gente conversar sobre novidades do passado. E essa semana eu estive no sebo e encontrei coisas legais e é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que caiu de paraquedas nesse canal. Para quem já me conhece, sabe que esse canal aqui a gente fala sobre nostalgia, sobre quadrinhos do passado e a gente começa a analisar histórias, desenhistas, arte. No sentido geral, a gente trabalha sobre quadrinhos. Para quem chegou agora e caiu de paraquedas neste canal, eu quero me apresentar, me chamo Noel Silva e eu costumo toda semana, quando possível, fazer uma gravaçãozinha falando sobre justamente quadrinhos. Faz alguns meses que eu tenho, acredito 1 ou 2 meses que eu não tenho gravado, mas é porque, como poucos sabem, eu trabalho, além de trabalhar como professor, eu ainda sou ilustrador, eu trabalho com desenho, o tempo todo é ocupado. E como eu peguei aqui uma encomenda bem pesadinha sobre uma história em quadrinho que foi encomendada há 3 meses atrás, ainda teve também as aulas, que é questão de prova, correção de prova, elaboração de prova, elaboração de aula, e é uma correria danada. E acabei que eu passei um tempão sem gravar. Mas hoje a gente está de volta. E eu queria conversar hoje sobre algumas relíquias que eu encontrei no passado, relíquias do passado que eu encontrei no sebo. E eu vou mostrar aos poucos para vocês o material que eu consegui e vocês vão ver como vale a pena. Eu acho, e aí a minha visão, cara, sebo é uma das coisas melhores que existem quando a gente fala em quadrinho. Eu tenho a maior inveja, às vezes eu assisto alguns vídeos de alguns caras que trabalham também falando sobre história em quadrinho antiga e mostra lá em São Paulo existem assim sebos incríveis com milhares e milhares de gibis. Rio de Janeiro também tem sebo fortíssimo, comic shop, enfim. E a gente morre de inveja aqui de Pernambuco, porque o que a gente tem é, aqui em Pernambuco, o sebo se resume a 2 ou 3 banquinhas que ficam escondidas ali na cidade do Recife. Então a gente morre de inveja de vocês do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem, além de ter um sebo bem firme, tem muitas pessoas que leem quadrinhos e não estão resumidos apenas a 3 ou 4 banquinhas. Existem verdadeiras lojas, verdadeiros shoppings de gibis antigos. Mas enfim, aqui no Recife a gente vai garimpando aos poucos e de vez em quando aparece alguma coisa que a gente gosta. E eu queria mostrar para vocês aqui de primeira mão as coisas que eu encontrei no sebo. Vamos lá? Agora vamos virar a câmera e ver o que foi que eu consegui lá no sebo do Recife. Pronto, galera. Agora eu vou apresentar para vocês as novidades que eu encontrei lá no sebo do Recife, da Dantas Barreto. É o seguinte, eu encontrei 3 edições bem legais. A primeira edição que eu encontrei foi essa aqui. A Espada Selvagem de Conan, número 42, eu encontrei lá, que conta a história do Rei dos Leões na trilha da Rainha Pirata. Nesse momento aqui foi na época em que Conan estava ainda naquela saga da Rainha da Costa Negra. E aqui conta a história de quando ela foi raptada por um rapaz que era o Rei dos Leões, que se considerava um deus. Enfim, nós temos aqui 3 histórias bem interessantes de quando Conan foi resgatar a namorada dele, né? Até então esposa dele. E aqui nós temos na trilha da Rainha Pirata. Então nós temos aqui as coisas que ele fez para encontrar ela, que ela estava perdida na selva quando ela foi raptada pelo Rei dos Leões. Ela foi levada para uma selva. É bem interessante, olha essa capa, essa página dupla aqui, que coisa incrível. Desenhos do grande John Buscema, não sei, alguns falam John Buscema, outro Buscema. Se ele fosse italiano, seria Buscema, né? Porque é com C, mas digamos, vamos chamar Buscema. Então, desenhos incríveis do John Buscema, contando a história do resgate dele. São 3 histórias bem interessantes. E aqui, ela conta um momento em que Conan recebeu o apelido de Anha, que era aqui, ó, Anha, eu sou Anha. Esse cara, esse loirão aqui, musculoso, fortão, que é o chefe dos leões, ele era chamado de Anha. E foi ele quem raptou Belit, que é até então esposa de Conan, e queria casar-se com ela.
E a história é bem interessante, eu não vou contar com muitos detalhes, que você pode de repente encontrar essa revista e comprar, então não vou detalhar muito não. Mas é super interessante porque Conan estava muito bravo por causa do rapto, mas chega um momento aqui que ele começa a admirar o cara pela coragem dele, a ponto de no combate, aqui ó, morte nas ruínas, finalmente ele encontrou o lugar onde Belit estava escondida, né? O raptor levou para esse lugar aqui e começa de fato aqui o resgate. É bem interessante, história muito boa, e que aqui neste combate a gente vai ver que Conan ele começa a admirar o cara pela coragem. Conan, apesar de ser um cimério, de ser um bárbaro que automaticamente pensa como um cara extremamente frio, violento, não tem sentimento, mas não. Ele admira pessoas corajosas. E aqui admirou tanto o cara, apesar de ter raptado a esposa dele, admirou tanto o cara que Anra seria mais ou menos o rei dos leões. E ele adota o nome de Anra porque ele não quer dizer para as pessoas aqui o nome verdadeiro dele, Conan. Aí ele acaba aceitando, como ele venceu o rei dos leões, automaticamente se torna o rei dos leões e acaba sendo chamado também de Anra. É muito boa. A segunda história é super interessante, linda, linda, linda a segunda história, porque nós temos aqui uma poesia, e do lado da poesia nós temos a splash page, que seria acompanhando e ilustrando a poesia. Muito bonito, os desenhos são espetaculares. Deixa eu ver aqui de quem são os desenhos. Poema de Alan Zelenetz, ilustrado por Pablo Marcos. Muito bom, história incrível. As ilustrações são fantásticas, ó. Que splash page maravilhosa. Que lindo, 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 lindo. A segunda revista, o segundo gibi que eu encontrei foi a continuação. Nós temos a 42, eu encontrei a 43. Aqui ele já resgatou. E se você observar aqui, ó, agora ele é Amra, o leão. Ele adota o nome do cara que raptou Belit, a esposa dele. Por admirar tanto e por agora ele ter vencido o seu novo rei dos leões, ele adota o nome de Amra. E é bem interessante também porque eles vão para uma ilha onde tem um feiticeiro, o mago da Ilha Maldita. Muito bom, história com misticismo, com muita magia, história incrível, boa demais da conta. Vale a pena, se você encontrar no sebo, compre porque vale a pena. E os desenhos, nem precisa dizer, né? Dos desenhos é chover no molhado dizer que John Buscema desenha bem. Olha, cada quadrinho, movimento, ação, você percebe, é como se os quadrinhos estivessem vivos. Desenhista espetacular, o John Buscema. Nós temos aqui 3 histórias. A primeira história, deixa eu ver qual é a primeira história. O Mago da Ilha Maldita, A Raça Perdida, Mares Sangrentos de uma Canção para Lady Sonia. Muito bom. Agora essa última história daqui, ela é desenhada, o traço dele é bem conhecidinho. É desenhada por Barry Windsor Smith. A história é uma canção para Sônia, desenhos de Barry Smith. Ele aqui já estava melhorando, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu não gostava do desenho de Barry Smith por causa da forma como ele desenhava o olho. A musculatura dele também era muito estranho, mas ele foi melhorando com o tempo e aqui a gente já encontra um Conan bem melhor, um desenho bem legal, super legal. E por último eu encontrei também essa edição aqui, histórica, que foi no dia em que Spider-Man No More, foi quando Peter Parker decidiu que não queria mais ser o Homem-Aranha, depois de tanta pressão. Se você analisar aqui, ó, o espetacular Homem-Aranha Nunca Mais. A gente encontra aqui um Homem-Aranha com a cabeça pesada e agonizante, não aguenta mais ser difamado pelo pelo jornalista J. Jonah Jameson, né? E depois de tanta notícia ruim, tanta mentira lançada no jornal sobre ele, como ele era perseguido pela polícia, ele decide que não quer mais ser o Homem-Aranha. E esse gibi aqui, ele é uma coletânea contando desde o momento em que ele começou a ser difamado
até o momento em que ele não aguentou mais e desistiu de ser o Homem-Aranha. E num determinado momento, vendo que ele, apesar de toda a difamação, ele ainda era útil, ele resolve voltar. Mas é uma história super interessante. Eu acho que eu não estou dando spoiler, né? Porque se ele tivesse desistido realmente de ser Homem-Aranha, seria o último gibi do Homem-Aranha. Então não estou dando spoiler nenhum. O interessante é você descobrir como foi que ele decidiu novamente voltar a ser o Homem-Aranha. Aí, se eu disser isso, eu estou dando spoiler. É uma história muito boa. Ela reúne as edições de 44 até 50 da revista The Amazing Spider-Man. Esse é o volume 1. Então, 3 relíquias do passado que eu encontrei no sebo. Embora essa aqui não seja tão do passado, né? Porque ela é uma reedição lançada pela Panini. Então não é bem uma relíquia do passado, mas essas daqui são. Porque são revistas que foram lançadas na década de 90. Deixa eu ver aqui. Segundo está escrito aqui, ó. 1900. Deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui. Tá, não, né? Mas aqui tá dizendo, Conan, 1993. É uma edição realmente do passado. Então, essas foram as relíquias que eu encontrei. E sempre que acontecer que eu encontrar alguma coisa legal, eu sempre vou lançar um videozinho pra gente conversar sobre isso, tá certo? Agora, vamos virar novamente a câmera? Bom, gente, esse é o material que eu mostrei pra vocês agora. É um material super legal que eu encontrei no sebo. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, dê um likezinho e se inscreva no nosso canal pra gente fortalecer essa comunidade que gosta tanto de falar sobre quadrinhos antigos. A semana que vem a gente está de volta falando sobre mais coisas legais sobre os quadrinhos que fizeram a nossa história. Então, gente, para vocês eu deixo um tchau!